Minha mãe não foi ao meu casamento porque disse que era perda de tempo. Desde que eu era criança, sempre soube que minha mãe não era como as mães das minhas amigas. Enquanto as mães delas pareciam envolvidas, amorosas e sempre presentes, a minha parecia distante, quase como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação ao me criar. Ela nunca foi cruel comigo, mas também nunca fez questão de demonstrar qualquer tipo de carinho genuíno. Crescer com isso moldou muito de quem eu sou, e talvez tenha sido por isso que aprendi a nunca esperar muito dela. Mesmo assim, lá no fundo, eu sempre tive esperança de que um dia as coisas seriam diferentes. Talvez ela apenas não soubesse expressar seus sentimentos. Talvez, com o tempo, nossa relação melhorasse. Eu me agarrava a essas possibilidades porque era mais fácil do que aceitar a verdade. Minha mãe nunca fez questão de estar na minha vida. Meu pai saiu de casa quando eu era pequena, e desde então, minha mãe sempre fez questão de lembrar o quanto aquilo a afetou. Ela falava como se eu fosse um fardo, algo que a impediu de viver a vida que queria. Cresci ouvindo que ela tinha sonhos, que poderia ter sido muito mais, mas que a maternidade estragou tudo. E eu apenas ouvia, absorvia e tentava ao máximo não atrapalhar. Quando conheci o meu noivo, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, eu tinha alguém que me olhava com carinho, alguém que realmente queria estar ao meu lado. Ele me mostrou o que era ser amada. E quando me pediu em casamento, eu senti como se tudo finalmente estivesse se encaixando. Eu queria que aquele dia fosse perfeito, que minha família estivesse lá para me apoiar. Mas claro, minha mãe não compartilhou desse sentimento. Quando contei para ela que estava noiva, sua reação foi tão fria quanto eu já imaginava. Ela nem se deu ao trabalho de fingir entusiasmo. Apenas olhou para mim e perguntou: "E você acha que isso é uma boa ideia?" Não houve parabéns, não houve um abraço. Apenas aquela pergunta seca e carregada de julgamento. Eu deveria ter me acostumado, mas ainda assim doeu. Conforme os meses passaram e o casamento se aproximava, comecei a notar um padrão. Minha mãe fazia questão de evitar qualquer conversa sobre o assunto. Ela não perguntava nada sobre os preparativos, nunca demonstrou interesse no vestido, na cerimônia ou em qualquer detalhe do casamento. Era como se nada daquilo estivesse acontecendo. Então, um dia decidi confrontá-la. Perguntei se ela iria ao casamento e sua resposta foi tão simples quanto cortante: "Não vejo motivo para ir. Casamento é uma perda de tempo. E, para ser bem sincera, já marquei uma viagem com as minhas amigas para esse final de semana. Prefiro aproveitar do que ficar sentada assistindo isso." Aquela foi a confirmação que eu precisava. Minha mãe nunca esteve do meu lado, e nunca estaria. Eu deveria estar acostumada, mas algo dentro de mim ainda insistia em querer sua aprovação, em querer que ela se importasse. Mas ali, naquele momento, algo mudou em mim. Pela primeira vez, percebi que eu não precisava mais me esforçar para ser aceita por alguém que nunca quis me aceitar. Eu ainda tinha um casamento para planejar. Eu ainda tinha a minha vida para viver. E, acima de tudo, eu ainda tinha pessoas ao meu redor que realmente se importavam comigo. Quando o grande dia finalmente chegou, eu tentei ignorar o vazio que sentia. Eu estava cercada por pessoas que me amavam, amigas que choravam ao me ver no vestido de noiva, familiares do meu noivo que faziam de tudo para que eu me sentisse acolhida. Mas havia aquela ausência, aquele espaço em branco que, por mais que eu tentasse esconder, insistia em estar lá. Minha mãe estava viajando com as amigas, curtindo um final de semana longe de qualquer responsabilidade. Eu sabia que ela não sentiria remorso por não estar ali. Para ela, eu era apenas um detalhe na vida que ela queria ter vivido de outra forma. Mas eu não ia deixar isso estragar meu momento. A cerimônia foi linda. Caminhei até o altar tentando ignorar o aperto no peito. E quando olhei para o homem que estava esperando por mim, soube que estava fazendo a escolha certa. Ele era meu lar. Trocar os votos foi um momento emocionante. Olhei ao redor e vi rostos, cheios de felicidade, pessoas que genuinamente se importavam comigo. Mas, ao mesmo tempo, não pude evitar pensar: e se minha mãe estivesse ali? Será que ela teria ao menos fingido que estava feliz por mim? Depois da cerimônia, veio a festa. Eu me esforcei ao máximo para aproveitar cada momento, dançando, rindo e abraçando aqueles que estavam ali por mim. Mas, no fundo, o pensamento ainda estava lá. No meio da recepção, uma das minhas tias se aproximou e soltou um comentário que me atingiu em cheio. "Sua mãe não sabe o que está perdendo." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. Será que ela realmente não sabia? Ou será que ela simplesmente nunca se importou? Enquanto meus convidados brindavam e se divertiam, minha mãe provavelmente estava em algum restaurante caro, tirando fotos para postar na internet, como se não houvesse nada de importante acontecendo. Foi naquele momento que eu decidi: eu não ia mais perder meu tempo tentando entender os motivos dela. Não ia mais me permitir sofrer por alguém que claramente não sofria por mim. Eu tinha uma nova família agora.
um marido que me amava, amigos que eram como irmãos e sogros que me acolheram como uma filha. Eu tinha tudo o que precisava. Então, peguei uma taça de champanhe, levantei no meio da pista de dança e brindei ao meu novo começo. Minha mãe fez sua escolha. E agora, eu faria a minha. Ponto. Não precisava mais me esforçar para ser aceita por alguém que nunca quis me aceitar. Eu ainda tinha um casamento para planejar. Eu ainda tinha a minha vida para viver. E acima de tudo, eu ainda tinha pessoas ao meu redor que realmente se importavam comigo. Depois do casamento, eu fiz exatamente o que prometi a mim mesma. Segui em frente. A lua de mel foi incrível, e cada momento ao lado do meu marido reforçava a certeza de que eu tinha feito a melhor escolha da minha vida. Pela primeira vez, eu me senti completamente livre do peso de tentar agradar alguém que nunca se importou comigo. Mas como sempre, a realidade não demora a se infiltrar nas rachaduras da felicidade. Algumas semanas depois do casamento, minha mãe me enviou uma mensagem. Sem um "Como você está?" ou qualquer outra introdução, apenas um simples e frio. Como: "Foi o casamento?" A raiva e o cansaço que eu sentia por tudo aquilo me fizeram simplesmente ignorar. Ela já sabia como tinha sido. Sabia que eu me casei sem ela, que construí minha nova vida sem precisar de sua presença. Por que agora, de repente, ela resolveu perguntar? Só que minha mãe sempre foi uma mulher persistente quando queria alguma coisa. E dias depois, outra mensagem chegou. Dessa vez, um pouco mais longa. "Espero que você não tenha ficado chateada. Você sabe como eu sou. Não sou muito fã dessas coisas. Mas que bom que deu tudo certo para você." Não era um pedido de desculpas. Não era arrependimento. Era só mais uma tentativa de se isentar, de minimizar o fato de que ela conscientemente escolheu não estar presente no dia mais importante da minha vida. Dessa vez, eu respondi: "Não precisa fingir que se importa agora. Você fez sua escolha e eu fiz a minha. Espero que tenha aproveitado sua viagem." E foi isso. A resposta dela nunca veio, e eu me senti em paz com isso. Eu sabia que ela jamais admitiria que errou, que nunca pediria desculpas porque, na cabeça dela, nunca houve nada para se desculpar. Eu segui minha vida. Meu casamento foi ficando cada vez mais forte, e os anos foram passando sem que minha mãe tivesse qualquer participação real neles. Eu me formei, comprei uma casa, fiz viagens incríveis e conquistei coisas que ela nunca se preocupou em perguntar. E então, um dia, a vida me deu a prova final de que eu estava no caminho certo. Eu engravidei. O momento que eu vi o teste de gravidez positivo foi surreal. Era como se tudo o que eu tinha passado até ali tivesse me preparado para aquele instante. Eu chorei, abracei meu marido e senti um tipo de felicidade que eu nunca tinha experimentado antes. E foi ali que percebi algo muito importante. Eu tinha a chance de ser para meu filho tudo o que minha mãe nunca foi para mim. E eu jamais, em hipótese alguma, faria ele sentir o que eu senti a minha vida toda. Eu decidi que meu passado não definiria meu futuro. Mas é claro que minha mãe ainda teria um último papel a desempenhar nessa história. Eu só não sabia disso ainda. A notícia da minha gravidez se espalhou rápido. Minhas amigas comemoraram, minha sogra chorou de emoção, meu marido parecia estar flutuando de tanta felicidade. Pela primeira vez, eu sentia que estava cercada por uma verdadeira família, uma que realmente se importava comigo. Mas então, algo que eu não esperava aconteceu. Minha mãe soube da gravidez. Não sei exatamente como a informação chegou até ela. Talvez alguma tia tenha comentado, talvez ela tenha visto alguma foto nas redes sociais. O que importa é que semanas depois do anúncio, meu telefone tocou e era ela. Minha mãe nunca me ligava. Nunca. Por um instante pensei em ignorar, mas algo dentro de mim me fez atender. E assim que ouvi sua voz, percebi que ela não tinha mudado nada. O tom era o mesmo, sem emoção, sem envolvimento real. Ela começou com um simples "Oi, soube que você está grávida", como se estivesse perguntando se eu tinha ido ao supermercado. Eu não sabia o que responder. Por anos, esperei que ela demonstrasse o mínimo de interesse na minha vida, mas agora, ouvir aquilo me causava mais irritação do que alegria. Era como se, de repente, eu tivesse me tornado relevante para ela. E como sempre, ela logo revelou seu verdadeiro motivo para ligar. "Pensei em passar um tempo com você durante a gravidez. Você vai precisar de ajuda." Ajuda? A mulher que não esteve presente em nenhum momento importante da minha vida agora, achava que eu precisava dela? Eu respirei fundo, tentando conter a avalanche de sentimentos que me atingia. Tudo o que eu queria era gritar que não, que eu nunca precisei dela, que agora era tarde demais. Mas em vez disso, apenas perguntei: "Por quê?" Ela hesitou. Por um segundo, parecia que nem ela sabia a resposta. E então, disse algo que me fez perceber exatamente o que estava acontecendo. "Porque sou sua mãe. Horas. E a voz tem direito de estar na vida dos netos." Ali estava a verdade. Minha mãe não estava preocupada comigo. Ela não queria se reaproximar porque se importava com minha gravidez ou porque tinha se arrependido de algo. Ela só não queria ser excluída da narrativa. Ela queria o título de avó sem nunca ter sido mãe de verdade. Naquele momento, toda a mágoa que eu carregava veio à tona.
Por anos, esperei que ela me olhasse como filha. Por anos, desejei que ela me desse o carinho que parecia ser tão fácil para outras mães. Mas agora eu não precisava mais dela. Eu disse isso da forma mais simples possível. Não preciso da sua ajuda. Estou bem sem você, como sempre estive. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, talvez surpresa com minha frieza. Então, apenas soltou um seco. Ah, entendi. E desligou. Aquela foi a última vez que ouvi sua voz, mas de alguma forma, eu sabia que ela ainda não tinha desistido completamente, e eu estava certa. Depois daquela ligação, eu sabia que minha mãe não aceitaria ser ignorada tão facilmente. Ela nunca esteve realmente presente na minha vida, mas agora que havia algo novo acontecendo, ela queria fazer parte disso, como se todo o passado pudesse simplesmente ser apagado. E eu estava certa. Algumas semanas depois, comecei a receber mensagens dela novamente. Primeiro, eram comentários vagos, perguntas superficiais sobre a gravidez. Eu ignorei. Então, vieram os pedidos para nos encontrarmos. Ela dizia que queria conversar, que talvez tivéssemos nos afastado por mal-entendidos. Eu continuei ignorando. E então, veio a última tentativa. Ela apareceu na porta da minha casa. Ver minha mãe ali, parada na minha frente depois de tanto tempo, foi como reviver todos os anos de ausência em um único segundo. Eu quase não reconhecia aquela mulher. Ela não parecia arrependida, não parecia emocionada. Só parecia incomodada. Como se estivesse fazendo aquilo por obrigação. Ela foi direta. Podemos conversar? Meu marido não queria que eu a deixasse entrar, mas eu tomei a decisão naquele momento. Não porque achava que ela merecia uma chance, mas porque eu precisava dizer tudo o que guardei dentro de mim por anos. Nós sentamos no sofá e, pela primeira vez na vida, minha mãe tentou se justificar. Disse que nunca foi boa em demonstrar sentimentos, que a maternidade nunca foi algo que ela desejou, mas que isso não significava que ela não se importava comigo. Ela falava como se fosse culpa do destino, como se tivesse sido arrastada para uma vida que não escolheu. Mas a verdade era que, a cada momento importante da minha vida, ela teve a escolha de estar presente, e ela escolheu não estar. Eu deixei ela falar. E quando terminou, olhei bem nos olhos dela e perguntei: se você realmente se importa, por que nunca demonstrou? Por que esperou até agora para aparecer? Ela desviou o olhar, mexeu no anel que usava no dedo e suspirou. Então, respondeu com uma frase que destruiu qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter sobre ela. Porque agora, eu estou envelhecendo. E eu não quero ficar sozinha. Foi ali que entendi tudo. Ela não veio porque queria se redimir. Não veio porque finalmente percebeu que me amava. Ela veio porque de repente percebeu que eu era a única pessoa que poderia cuidar dela no futuro. O que ela não percebeu é que essa decisão já havia sido tomada há muito tempo. Eu olhei para ela com toda a serenidade que nunca achei que teria e disse: você fez sua escolha quando decidiu que meu casamento era uma perda de tempo. Agora, eu estou fazendo a minha. Minha mãe não discutiu. Não tentou mais argumentos. Ela apenas se levantou, pegou sua bolsa e foi embora. E naquele momento, eu soube que tinha encerrado aquele ciclo para sempre. Depois daquela visita, eu nunca mais vi minha mãe. Ela não me procurou novamente. Eu não procurei ela. Sabíamos que, de alguma forma, aquela era a última vez que tentávamos reconstruir algo que já estava quebrado há muito tempo. E, sinceramente, a vida seguiu de forma surpreendentemente tranquila depois disso. No começo, eu me perguntava se havia feito a coisa certa. Será que poderia ter dado uma chance para ela? Uma última chance de se redimir? Mas, com o tempo, percebi que a resposta era simples. Não. Ela escolheu não estar presente quando eu mais precisei dela. Ela escolheu a ausência. E eu a escolhi de volta. Nos anos seguintes, minha vida foi um turbilhão de novas experiências. Eu me tornei mãe, e minha visão de família foi redefinida. Eu tinha um marido maravilhoso, amigos que me apoiavam incondicionalmente, e um filho que me enchia de alegria todos os dias. E eu sabia, no fundo do meu coração, que ele nunca passaria pelo que eu passei. Ele teria todo o amor e apoio que merecia. E quando ele chegou à idade em que começava a perceber as relações ao seu redor, eu sabia que precisaria explicar a ele sobre a minha mãe, sobre o que aconteceu entre nós. Eu o faria da forma mais honesta possível, sem rancor, mas com a clareza de quem entende que a vida nos dá escolhas, e nossas escolhas definem quem somos. Eu nunca escondi a verdade dele, mas também nunca o forcei a entender algo que estava além da sua compreensão. Afinal, as crianças não precisam carregar os fardos que os adultos criam. E foi assim, em paz, que continuei a viver minha vida. Não foi o que eu esperava quando era mais jovem. Não foi a relação que eu sonhei ter com minha mãe, mas foi a vida que eu construí, e ela estava cheia de amor, felicidade e, principalmente, de escolhas feitas com base no que era melhor para mim e para minha família. Minha mãe, provavelmente, viveu os anos seguintes com a mesma indiferença de sempre. Talvez ela tenha sentido falta de mim, mas eu duvido que tenha sentido falta de quem eu realmente sou. Ela não soube me amar quando podia. Agora, a vida seguiu sem ela, e eu segui em frente. E,
Enquanto minha vida se desenrolava, eu só tinha uma certeza. Eu havia encontrado a verdadeira família. E isso, para mim, era mais do que suficiente.